quem não me conhece, eu sou Elaine Silva, meu canal é o Dia a Dia da Mulher no Campo. Bom, galera, o nosso vídeo de hoje vai ter um assunto muito importante. Eu vou tirar muitas dúvidas de vários produtores de leite. O que seria nosso assunto? Como vocês sabem, a gente vive falando sobre o nosso milho. Como vocês podem ver, a gente sempre fala que nós aqui na nossa propriedade, a gente sempre faz a silagem de milho. Porém, a gente já ouviu muito falar sobre a silagem de capiaçu. Então hoje a gente vai falar qual seria melhor, milho ou capiaçu. Nós vamos tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse assunto e diferenciar alguns pontos dos dois. Porque eu ouço muita gente falar que faz a silagem, se empolga na hora de fazer a silagem do capiaçu. Porém, ela acaba meio que se decepcionando com o resultado depois. Por quê, pessoal? Porque tem um ponto muito importante que muita gente não avalia. E é o que a gente vai explicar hoje para vocês. Então, pessoal, como vocês sabem, o capiaçu, ele tem os seus pontos bons, que seria o quê? Eu fiz uma tabelinha hoje para vocês, baseada nos dados da Embrapa. Quem quiser pesquisar lá no site vai ter todos os dados que eu tenho nessa tabelinha aqui de hoje. Bom, pessoal, a gente tem algumas diferenças entre o capiaçu e a silagem de milho. Qual que seria? O capiaçu, como você sabe, ele tem um tempo que você faz o corte dele, né? Ele gera mais volume para você. Ele é uma silagem que ela é mais volumosa. Só que você tem que avaliar o quê? A questão na qualidade, a gente vai avaliar 3 pontos, que seria financeiramente, nutricionalmente e a produtividade. O que seria isso, pessoal? O capiaçu, na hora de você fazer o plantio, na hora que você fazer ele ali, ele se torna mais barato que o milho. Em questão do quê? Se você vai avaliar ele não é tão caro. O capiaçu, ele tem os pontos de energia e proteína, que é o que a gente vai falar hoje, que são os fatores mais importantes na hora de você fazer a tua silagem. Bom, aqui nos dados da Embrapa eu tenho o capiaçu de 50 a 70 dias, ele tem uma proteína de 9% e uma energia ou uma NDT, como alguns conhecem, de 49%. Com 110 dias, ele vai ter uma proteína de 5,6% e uma energia de 45,6%. Ou seja, quanto mais velho, mais energia ele vai perder. Só que o que você tem que avaliar na hora de você fazer sua silagem? Você tem que avaliar a questão da matéria seca. O que compensa na questão da matéria seca do seu produto. A questão de produtividade. O capiaçu, ele produz, eu vou falar mais ou menos os dados que tem lá no site da Embrapa, avaliando 1 hectare. Uma produtividade do capiaçu, em média, ela seria de 52 toneladas. Ou seja, comparado com a do milho, que eu vou falar os dados para vocês depois, vocês vão conseguir diferenciar os dois e entender por que muita gente se confunde que o capiaçu é melhor que o milho, tá? Outra coisa, a proteína dele bruta por quilo, por hectare, seria de 2,650. E a energia, 23,610 quilos por hectare. Tá? Esses são os dados do capiaçu. Agora eu vou falar os dados do milho para vocês e a gente vai começar a fazer as comparações do milho e do capiaçu, tá? O milho, a proteína dele sempre se mantém em 7,2%. E a NDT, 63%, ou seja, o milho e o capiaçu na questão de proteína, eles são meio parecidos, não tem muita diferença. Porém, o que importa na silagem seria a questão da energia, a NDT. E como vocês podem ver, o milho tem uma NDT muito alta e isso é muito importante e muito bom. A produtividade do milho, ela é um pouquinho menor. A questão de 1 hectare são 28 toneladas. A proteína bruta é 2.040 quilos por hectare. E a NDT é 17.610 quilos por hectare. Ou seja, se você vai analisar esses dados, você vai me dizer, nossa, mas o capiaçu é melhor, porque ele rende mais, o custo é mais baixo. Porém, pessoal, aí que vocês se enganam. Ele pode render mais, ok. Só que o problema é que você precisa do quê? Você que trabalha com gado de leite como nós, você precisa de energia para o teu animal. Você precisa fornecer energia, você precisa fornecer proteínas para ele, para quê? Para ele gerar leite. O capiaçu,
ele é bom, ele é uma ótima dica de volumoso. Só que o capiaçu, se você dá, eu vou comparar para você, você vai dar 10 quilos de capiaçu para sua vaca, 10 quilos de silagem de milho para sua vaca. Você vai dizer, não, eu vou trocar e vou dar 10 de capiaçu, vai estar a mesma coisa. Aí que você se engana, pessoal. Por quê? Por causa dessa questão. O milho, ele tem a proteína de 63%. Outra coisa muito importante é a questão da fibra. O milho, ele tem uma fibra de em torno de 39 a 40%. O capiaçu, ele tem 76% de fibra. Isso na hora de você adaptar a alimentação das vacas é mais complicado, porque quanto mais fibra, fica mais difícil a palatividade para as vacas. Fica mais difícil delas comerem. Então, pessoal, na hora que você for dar os 10 quilos de capiaçu, como ele tem mais fibra, a sua vaca vai acabar comendo um pouquinho menos, ela vai comer menos, por causa disso que fica mais difícil a palatividade. Já o milho, ele tem o padrão ideal de fibra, ou seja, 39 a 40 é uma boa para ela ter uma boa palatividade, elas vão comer melhor. Outra questão, pessoal, o capiaçu, ele vai matar a fome da tua vaca? Com certeza. Ele vai manter a tua vaca em padrão. Ele vai conseguir manter ela num padrão bom. Porém, na hora da produção do leite, ele não vai te ajudar a produzir o leite. Por quê? Ele vai diminuir a tua produtividade. A gente diz, mas por quê? Porque, como eu falei para vocês, ele tem pouca energia. E as vacas precisam do quê, pessoal? Proteína e energia. Quando você compra um concentrado, uma ração, o que ela tem? 89% da sua ração vai ser de matéria seca, vai ter proteína, vai ter mais concentrados, ou seja, quando você dá mais ração para ela, você nota que ela dá mais leite. Por quê? Por causa disso. Ela tem mais matéria seca e tem os concentrados, ou seja, ela vai ajudar a gerar mais leite. Outra coisa, pessoal, a silagem de capiaçu, ela é boa, porém, se você for dar só a silagem, você vai ter que dobrar a quantidade de silagem que você dá para ela. Se você for dar 37 kg de silagem de milho para tua vaca e você der 37 de capiaçu, a silagem de milho vai ajudar na produção do leite. Porém, a silagem de capiaçu, ela não ajuda, porque você vai precisar dar mais concentrados. Ou seja, se você for analisar na questão financeira de produtividade, o milho é melhor. Por quê? Por causa do grão, por causa das proteínas, por causa da fibra que ele tem. Outra coisa, aqui na nossa região faz muito frio. O capiaçu, o ponto de silagem dele é 3 cortes. O milho é 2, a safra e a safrinha. Ou seja, o nosso milho a gente planta ele em setembro, colhe em dezembro, planta o safrinho entre safra em janeiro. Então a gente consegue escapar, porque aqui no Rio Grande do Sul tem um inverno muito rigoroso. Se eu for fazer os 3 cortes do capiaçu, eu não vou conseguir isso, o meu capiaçu iria morrer. Por quê? Porque a gente consegue dar 2 cortes. Quando você dá o corte, você tem que esperar o rebrote. Então, depois do segundo corte, se eu for fazer um terceiro corte, ele não vai conseguir rebrotar. Ou seja, ele pode pegar um frio rigoroso, ele pode pegar uma geada, ele pode acabar morrendo. Então, eu não conseguiria fazer os 3 cortes do capiaçu, teria que ser 2 cortes. Já o milho, não. O milho a gente consegue fazer a safrinha dele, a silagem, antes das épocas de inverno, da geada, do frio rigoroso. Então, pessoal, se você for analisar, o capiaçu, ele é viável e não é. Por quê? Porque quando você vai dar o capiaçu, ele vai te render mais volume, ele vai te render mais, mas em questão de matéria seca e de energia, ele vai te render menos. Ou seja, você vai precisar dar um complemento a mais, você vai ter que dar um milho, uma quirela, um fubá, você vai ter que complementar com alguma coisa para você fornecer toda a energia, todos os nutrientes, as proteínas que a vaca precisa. Então, esse assunto é diretamente para você, produtor de leite. Se você quiser produzir leite, você vai ter que optar. Se você optar pela silagem de capiaçu, você vai ter que dar mais um concentrado para ela para você conseguir produzir leite. Com a silagem de milho, não. Ela é uma silagem que ela é praticamente completa. Então, a gente pode dizer assim, que você não consegue substituir
100% a silagem de milho por capiaçu, por causa dessas questões. Por causa da proteína, por causa da energia, por causa da fibra. Outra coisa, a gente, como vocês sabem, a gente sempre fala nos vídeos, a gente tem as nossas vacas, a maioria do sangue europeu. Ou seja, como eu já falei para vocês, o sangue europeu ele é um sangue mais sensível, mais propício a doenças, mais sensível ao calor e na questão da comida também. Se eu tivesse um capiaçu e fosse fazer uma silagem com 140 dias, elas não vão comer, pessoal. Não adianta eu insistir que elas não vão comer. Ou seja, se eu tentar fazer de algum outro jeito, elas não vão comer. Por quê? Por causa da fibra. Como o capiaçu tem muita fibra, e elas são as vacas mais sensíveis, mais enjoadas, digamos assim, na questão da comida. Então, se eu for tentar fazer uma silagem de capiaçu, eu vou estar perdendo o meu tempo e o meu dinheiro porque elas não vão comer. Então, por isso que a gente opta pela silagem de milho. Por causa da questão da palatabilidade delas, que elas conseguem comer melhor. Por causa da questão, claro, que como a gente sempre fala, ele é caro e não é. Se tu for pôr na balança nessa questão, o milho não vai se tornar tão caro por causa disso. Porque se eu fosse dar uma silagem de capiaçu, elas não iriam comer. Eu teria que estar dando mais concentrado, mais ração, alguma outra coisa para elas. Então, pessoal, esses são os pontos. Quando você vai fazer, o capiaçu, talvez numa pequena propriedade, ele possa ser bom. Mas aí você tem que sentar, você tem que avaliar, você tem que ver os pontos. O que é bom e o que não é, o que é viável e não é para você. Porque uma pequena propriedade, você consegue estar fazendo a silagem de capiaçu e está conseguindo dar mais um concentrado. Porém, numa grande propriedade, você já não vai, talvez não vá conseguir fazer isso. Então, por isso que é indicado, talvez você analisar o que é mais viável para você, o que seria mais em conta. O nosso caso aqui, como eu falei para vocês, é mais viável o milho. A gente tem um custo um pouco maior para produzir, a gente tem. Só que na hora que a gente faz a silagem, para nós é melhor, porque a gente sabe que é um produto que elas gostam, que elas vão comer. Outra coisa, o capiaçu, vocês sabem que ele tem que usar inoculante. Por que você tem que usar inoculante no capiaçu? Porque ele não produz sementes. Isso mesmo, o capiaçu ele vai produzir uma flor, ele produz flor, mas ele não produz semente. Ou seja, então você vai ter que usar o inoculante para ajudar na fermentação. E esse chorume, aquele cheiro que fica, as vacas não gostam. Então as nossas vacas, eu posso dizer para vocês que elas não vão comer. Já o milho, não. O milho, ele tem a matéria seca, ele vai ter a quantidade de proteína, vai ter o NDT, que seria a energia, vai ter uma boa quantidade de fibra e, além disso, ele tem o grão. E o grão vai ajudar na fermentação, ou seja, então isso ela vai ajudar bastante na hora das vacas comerem. É uma comida que eu sei que elas vão comer. Eu vou ter um gasto um pouquinho maior para plantar, vou ter. Só que eu vai me compensar depois, porque eu sei que elas vão comer, elas não vão desperdiçar. Então, esses são os pontos positivos e negativos do capiaçu, a diferença entre o capiaçu e a silagem de milho. Aí fica a vocês, a critério de vocês, analisar o que ficaria melhor para a propriedade de vocês. Então é isso aí, pessoal. Lembrando, né, pessoal, quando eu falo esses assuntos para vocês, do milho, eu tô falando a questão da minha propriedade, das minhas vacas, que eu sei como elas são acostumadas. Mas o capiaçu, pessoal, você diz, mas então o capiaçu não é uma boa opção. Sim, ele é uma boa opção. Por quê, pessoal? Porque talvez na sua região ele se adapte bem. As suas vacas vão comer ele. Na questão de produtividade, ele é excelente. Ele produz 53 toneladas. Ou seja, ele produz bastante. Ele é um capim bom. É uma ótima opção de volumoso. Só que eu falo para vocês que para mim é melhor o milho, porque como eu falei, na minha região, a gente passa pelo frio e talvez ele não vá resistir ao frio, ao inverno rigoroso que a gente passa aqui. E as minhas vacas, como eu conheço elas comem melhor o milho. Mas o capiaçu é uma ótima opção de volumoso, sim. Se na sua região você consegue adaptar ele, que ótimo, ótimo para vocês, pessoal. Ele é uma boa opção de volumoso. Só que eu falei na questão da minha propriedade, que a minha propriedade as vacas não se adaptam tão bem a ele. Mas se você conseguir na sua região produzir, que bom, porque ele é em questão de custo financeiramente, ele é mais barato,
você vai conseguir mais volumoso. Se você conseguir adaptar ele na sua região, vai ser ótimo para você. Só que aí você tem que nem nós aqui, a gente avaliou duas questões e a gente viu que as nossas vacas já estão acostumadas com o milho e a questão do inverno. Então a gente não iria conseguir fazer a silagem de capiaçu por causa dessa questão. Mas se você tiver uma pequena propriedade e você conseguir adaptar ele, que bom, ele é uma ótima opção sim. E é isso aí, pessoal. Espero que se vocês gostaram, chegaram até aqui, gostaram do nosso vídeo, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o seu sininho de notificação, deixa o seu like e até o próximo vídeo.